tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa homilia de hoje. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. A gente estava falando um pouquinho antes de vocês chegarem, que a gente estava cantando, né? Fazendo uma retrospectiva de si. O que a gente ganhou pra gente mesmo nesse ano? Era o que a gente estava conversando aqui entre nós antes de fazer essa abertura propriamente dita. E a gente tem que levar essa consciência não só para a gente que está aqui presente, mas para os irmãos que estão em casa. Porque como a gente fala, o Natal ele é dia de festividade, a gente compra presente, a gente partilha com a família, mas é o principal, né? O principal, às vezes, muitas famílias esquecem, que é fazer uma oração em volta da mesa, é agradecer a saúde que tem, o alimento que está na mesa, a vida próspera que conseguiu. E prosperidade, para nós, umbandistas, principalmente espiritualistas, não é a conta bancária, é o que eu tenho lá no meu íntimo. Porque se o meu íntimo ele está enfermiço, a minha vida ela não é próspera e eu posso ter um carro do ano na garagem. Então hoje a gente vem falar um pouco sobre isso, sobre o advento. Hoje é o nosso tema, né? Da nossa homilia de hoje é o advento, porque a gente está chegando no Natal. A gente faz um estudo com os nossos irmãos lá no sul do Evangelho de Lucas, que é todo o processo do nascimento de Cristo que está lá, né? A gente tem um livro que fala sobre isso, que chama Bíblia. E o Evangelho de Lucas fala muito sobre a parte, todo o processo de Jesus, do seu nascimento, do seu processo. E a gente está fazendo esse movimento juntos. E hoje eu vou passar a palavra para a minha irmã Joyce, que ela é mais adestrada no sentido verbo histórico que eu, porque ela é nossa historiadora oficial do centro. Então ela vai trazer um viés histórico para a gente. Quem mais que o profissional para trazer um olhar mais lúcido para a gente? Então hoje quem vai falar a nossa homilia é a minha irmã e a gente vai se deleitar, aproveitar. Pronto. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar desse tempo que é tão especial e que anda tão esquecido para os cantos no calendário cristão. É o período de 4 semanas que antecede o Natal. Essa palavra vem do latim e eles se preparam para a vinda de Jesus, simbolizado no seu nascimento, que a gente convencionou a comemorar no dia 25 de dezembro, o significado espiritual do Advento. É importante a gente saber que o Natal ele é uma data que passa por uma longa construção histórica. Na Europa Antiga, diversos povos habitaram. E esses povos, cada um tinha sua religião. Algumas práticas eram muito próximas. Por exemplo, eles tinham o hábito de comemorar o solstício do inverno, do ano inteiro. Então a gente pensa, o inverno no hemisfério norte, eles povos que viviam da natureza, do plantio, da colheita toda. Eles, nesse dia, que também costuma ser o dia mais frio do ano, eles faziam uma grande festa para comemorar a luz e a renovação da vida, já na esperança do sol que estava para vir, numa nova abundante. E essa festa ela era tão popular na Europa Antiga, que quando o cristianismo ele começou a se organizar, a gente sabe, né, historicamente, que ele começou a usar de secretismo de diversas práticas pagãs, que eram como eram chamados os povos que nessa festa popular, o nascimento de Jesus Cristo. O único problema é que o solstício, todo ano, até hoje a gente tem o solstício, ele não tem data certa para ocorrer. Ele ocorre entre os dias 20 e 22. Um papa da época resolveu convencionar dezembro, aproveitando que todos e tendo a simbologia que Jesus Cristo é a luz divina da Terra, é a luz que guia a humanidade. Até porque até hoje, infelizmente, a gente não tem precisão histórica sobre a data, nem o mês que Jesus Cristo de fato tenha nascido. Mas essa festa era tão importante para os povos, ela faz um paralelo em meados do século XIX para o século XX com a festa de Natal. Ela passou a ser vista muito mais como um feriado secular. O que significa isso? Um feriado normal, do dia a dia, do que um feriado de
datas que eram feitas religiosas antes do Natal e até no próprio dia do Natal, elas começaram a se perder na sociedade. Isso porque a sociedade é diferente, para formar o que a gente vai chamar no futuro de sociedade do culto, lendas, do marketing das grandes empresas. O Natal dos excessos, muita comida, muita bebida. Chega dezembro, ansiando para o recesso de final do ano, vou descansar. Mas a gente tem tanta coisa para fazer em dezembro, tanta coisa para organizar, para programar, para comprar, para consegue estar com todo mundo. A gente até precisa de esperança, renovação, amor, caridade, recolhimento, tudo que tinha nessa época acabou sendo esquecido pela correria do tempo moderno, do dia a dia, a importância não só do dia 25, mas das semanas antes do Natal, do tempo antes do Natal. O Advento é considerado, como eu falei antes, um tempo de preparo. Arrumar nossa casa não significa só ter uma árvore bonita, colocar pisca-piscas, fazer aquela faxina que os parentes vão vir em casa e precisam tudo perna sobre o nosso eu interior. Porque a gente para pensar, quem é o grande convidado dessa festa? Quem é o aniversariante? Mesmo para os povos que não são cristãos, a figura espiritual de Jesus Cristo é por todo o ensinamento que ele traz, por toda a energia transformadora de amor que ele trouxe para o mundo. Então a gente não pode receber ele de qualquer jeito, porque não é qualquer figura, não é qualquer energia que vai adentrar a nossa casa. E aí também não estou falando melhor pentear nossas práticas íntimas, como a mãe Raiane falou no início. Como foi o nosso Jesus na minha vida, eu mereço o dia de Natal. Então, o Advento ele é considerado um tempo de nascimento. É um tempo que simboliza não só o nascimento de Jesus, mas o nosso próprio nascimento, o nosso renascimento, para receber a luz divina. Porque quando a gente para analisar as nossas atitudes e toma um outro rumo, um outro viés, percebe o que precisa melhorar, a gente se conecta com a nossa espiritualidade e a gente renasce. E a gente se torna apto para receber a luz divina também nas nossas vidas. Para os cristãos, esse é um tempo de dever de vigiar. Aí é que quem nunca ouviu a máxima, orai, até me respondeu aqui. Orai é uma atitude um pouco mais simples, porque ela tem a ver com a gente manter as nossas práticas espirituais, né? A gente fazer nossos rezos, nossas orações, conversar com a nossa espiritualidade. O vigiar já é um pouco mais complexo, porque ela demanda propósito da pessoa, né? Atenção para fazer aquilo. Então, o vigiar, ele tem que ter muito propósito, muita atenção, tá? E como é que a gente faz isso? O Advento ele nos convida a ter atitudes que a gente para pensar que são atitudes muito diferentes do que a gente pensa no período natalino. É a gente estar em silêncio, recolhimento, fazer reflexão, meditação sobre si mesmo. É um tempo de recolhimento íntimo, para a gente escutar Deus conosco, Deus na nossa vida. É um tempo de zelo e atenção. Fazendo aqui uma analogia, imagina, né, um casal grávido que está a ponto de ter um bebê. Então passou meses se preparando para aquilo e faltam só 4 semanas. Naquelas últimas 4 semanas tudo pode acontecer. Imagina se eles não estão atentos aos movimentos de mudança, de diferença, se não tiverem se preparado esse tempo todo para o grande acontecimento que é o nascimento do seu filho. Então no Natal a gente passa por um grande acontecimento, que é relembrar o nascimento da figura de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar zelosos e atentos para esse momento. O Advento é um período de reconciliação interna, conosco mesmo, porque a gente vai ponderar as nossas atitudes, a gente vai pensar nas nossas práticas, o que deu certo, o que eu posso continuar, o que não deu, o que eu devo melhorar, como eu posso fazer para melhorar. É um processo de autoanálise, mas também, lembra, tem que ter zelo. É um processo com muito alto amor, muito autocuidado. Não é para ficar se martirizando porque algo deu errado na minha vida, mas como eu posso melhorar? É um processo de reconciliação nas nossas relações com o próximo. É tempo de amor, não é tempo de guardar mágoa e nem rancor. É tempo de eu rever as relações
que a gente teve ao longo do ano, como aquilo me afetou, como eu deixei o próximo me afetar, como eu posso mudar isso no futuro. É um tempo de gratidão, não apenas da gente escutar Deus conosco, mas da gente ver Deus ao nosso redor, em tudo que está, né? Na grama verde, no ar que a gente respira, na comida na mesa, num carinho, num abraço de uma criança quando a gente está na escola, que vem do nada e nos acalenta. Então, é um período de gratidão, de amor e de caridade. Todo esse diálogo para a Umbanda universalista, né, que a gente pratica aqui na casa, ele é diretamente relacionado, né? Ele se liga muito. Porque aqui a gente, como médios, a gente aprende que a todo tempo a gente precisa estar em prontidão espiritual. A gente precisa ver as nossas atitudes e agir com amor e com humildade para praticar a caridade, que é a essência primordial da nossa religião. Então, o advento cristão é um tempo que nos chama a isso, a vigiar as nossas emoções, a reconhecer os nossos atos, as nossas atitudes, a nos reconectarmos com a nossa espiritualidade. Teve uma homilia que eu falei um pouquinho sobre a história da formação da Umbanda no Brasil, e eu falei que a Umbanda ela é uma árvore frondosa com muitos galhos. E um desses galhos é o cristianismo, e a nossa casa é uma casa que segue as práticas cristãs. Então eu trouxe aqui um trecho da Bíblia, onde Jesus atentos, a gente refletir um pouco sobre as nossas atitudes. Então é Lucas 21, 34 a 36, para quem quiser ver depois, ler com calma. E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, ou seja, de comilança, embriaguez e dos cuidados da vida. O que é cuidados da vida? Cuidados da vida são os cuidados materiais. É pensar apenas na meta do trabalho, é pensar apenas no gasto, é pensar apenas no dinheiro que eu quero ganhar, né? Então a gente não pode deixar que o nosso coração se sobrecarregue com isso, das coisas mundanas. Nós somos muito mais do que um ambiente material, nós somos seres formados por diversas camadas. E é um momento da gente pensar principalmente na nossa camada espiritual, no que tem que pagar. Não é isso. E vem algo vai nos desviar do nosso caminho, né? Quando alguma intenção vai chegar, a gente não tem controle de nada. E quando a gente perceber que algo nos desvia daquele caminho, a gente está atento e tentar voltar para o nosso caminho de retidão. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Ou seja, ninguém está isento. Pode acontecer comigo, com a mãe Rayane, com vocês, com todo mundo. Qualquer coisa pode vir nos desviar do nosso caminho. É um laço que vem, que ata, que amarra, e a gente não pode deixar isso acontecer. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, a todo momento, quando a gente ora, a gente se conecta à nossa espiritualidade, quem cuida de nós nos fortalece. Quando a gente está atento, a gente olha as nossas preocupações, as nossas angústias e ansiedades. E não é isso que o nosso coração pode estar cheio, nesse momento, principalmente do Advento. E eu separei esse trecho porque eu acho que ele faz a gente relembrar que esse período antes do Natal e do Natal, ele é justamente um período que a gente não pode deixar se levar para ser um período de consumo sem necessidade, um período de excessos, como eu falei, né? Muita bebida, muita comida, muito gasto. Um período que a gente está atribulado só com preocupações, angústias da vida, um período de agitação. Mas a gente lembrar do real significado desse período natalino, né? Da esperança do novo que vem, da vida que vem, do amor, né? Da família. Então a gente não se acomodar e esquecer do real simbolismo dessa época. E para a Umbanda isso ecoa de forma muito clara, porque aqui a gente aprende e sente, né, que quando os nossos corações e os nossos pensamentos estão atribulados, cheios de preocupações,
cheias de superficialidades, o nosso campo magnético ele se desalinha. Então, aquela luz que a gente busca no nosso dia a dia, ela se ofusca, ela deixa de estar perto de nós, ela fica mais distante. E como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para isso não acontecer, né? Eu tenho que vigiar. Lembra que eu falei que ser vigilante é um pouquinho mais complexo do que ser atento? Então, ser vigilante também é não ser acomodado, é não ser apegado às circunstâncias da vida. Não ser apegado ao material, não ser apegado àquela pessoa que me deu uma resposta ríspida e eu passo o dia todo pensando nisso e o tempo todo pensando nisso, na pessoa que me deu uma fechada no trânsito, preocupado com o que eu faço. Não é isso, né? Se eu tenho uma circunstância que está ruim ou me desvia do meu caminho, eu tenho que tentar melhorar, transmitir paz para aquele momento e seguir o meu caminho da melhor forma possível. Não estar acomodado, não ser apegado, é perceber que as mudanças elas são necessárias, principalmente nos nossos comportamentos. A gente precisa buscar essas mudanças e a partir do momento que a transformação ocorre na nossa vida, a gente conseguir ser semente do bem, ser aquele exemplo que arrasta. Porque aqui a gente sente muito que quando a gente está bem, tudo ao nosso redor se alinha e tudo fica bem também. Então, o Advento e a Umbanda, eles nos convidam a andar pelo mesmo caminho, que é o caminho da vigilância, da serenidade e da preparação espiritual. Ambos são o mesmo gesto, apenas com linguagens espirituais diferenciadas. E aí eu trouxe um trechozinho também, destacando 4 propósitos do Advento, que são importantes, e a gente vai pensar, fazer o contraponto com o ideário, a filosofia da Umbanda, para a gente perceber que a intenção é a mesma, apenas a roupagem é diferente. Então, o Advento ele nos leva a refletir sobre ser um tempo de preparação. Para a Umbanda, a gente tem que pensar sobre a nossa preparação interior, né? É um estado constante de prontidão espiritual. O Advento, ele nos leva a refletir sobre o nascimento de Jesus. E para a Umbanda, ela leva a gente a pensar sempre no renascimento interior. Mas não é qualquer renascimento, é um renascer com consciência. É uma época de luz, de bondade e de amor. E a gente, nesse período, tende a praticar mais a caridade. Caridade está ligada a servir. Servir não é apenas vestir o branco e trabalhar no terreiro de Umbanda. Servir não é apenas eu auxiliar monetariamente, que é também, mas não só isso, quem é necessitado. Servir é olhar para quem está perto de mim, dentro da minha casa, no meu trabalho, é ser escuta, é ser empatia, é ser comunhão com o próximo. O Advento nos leva a refletir sobre vigilância e reflexão. E a Umbanda nos ensina a manter nossa disciplina espiritual, vigiar os pensamentos, as atitudes e as ações, para a gente não se acomodar perante a realidade que se apresenta. E o Advento nos leva a refletir sobre esperança, na luz que está por vir. E a Umbanda nos leva a ter axé e firmeza no caminho, sendo o axé a energia viva, que renova, transforma e impulsiona. Então eu espero que vocês, cristãos ou não, sejam tocados por essa magnética desse tempo tão especial e que vocês consigam abrir a sua casa interior por um nascimento da luminosidade do que há de melhor em vocês, não só nesse período do Advento, mas no ano como um todo. Agradeço essa explanação maravilhosa. Como eu falei, ela é maravilhosa, não é, gente? Porque ela é minha filha, não, mas ela é maravilhosa. Faz um paralelo com o Orumalé. O que é o Orumalé? As energias orixás. Orixá em Urubá, Ori, chá acima dela. São prismas de Deus, consciências divinas. E aí a gente pega esse paralelo do Advento que ela fez e a gente vai trazer para uma consciência orixá, que era a consciência orixá, lembra? Jesus manifestava todos os orixás, ele era todas as energias puras e emanações divinas, eram ele mesmo. A gente pega um orixá que é muito conhecido para nós, que é a Mãe Oxum,
que é aquela lá do alto da cachoeira, né? Aquele tanco, aquela mulher dourada, linda, que significa para nós o quê? Amor em um único fluxo. Jorrar de amor em um único fluxo. Porque a cachoeira, ela não fala, eu molho esse, mas não molho aquele. Não, ela só molha. Ela só ama. Esse é o significado de quando a gente vai lá para uma cachoeira fazer uma prática. É trazer amor em um único fluxo. E a referência que a gente pega dentro do Evangelho, dessa parte de Cristo, nos amando em um único fluxo, é quando ele está lá, crucificado, e o irmão Romano, como um ato de até misericórdia, pega a lança e fura a parte, e ele jorra água e sangue. Isso tem no Evangelho. E ali ele tinha um problema de visão, e ali Jesus cura ele na hora. Eu não sei se vocês já leram esse Evangelho, essa parte. E esse Romano depois vira um grande propagador da palavra de Cristo. Então, Cristo podia estar ali padecendo do corpo físico, mas a alma dele era em paz, porque ele sabia o que ele veio ensinar a gente há mais de 2000 anos atrás, e que infelizmente a gente não aprendeu a amar em um único fluxo. Então, que a gente seja como água e sangue na vida de alguém, como Mãe Oxum na vida de alguém. Que a gente possa ser aquele que, quando chega, traz amor num único fluxo. A gente não traz animosidade, a gente não traz descontrole. Se às vezes o que a gente pode trazer de amor em um único fluxo é uma prece, que seja. Então a gente está no fim do ano, a gente só tem mais um trabalho, que é o trabalho do dia 13, que é o nosso encerramento na energia dos caboclos, junto com os nossos irmãos lá do sul. Vocês também estão muito convidados a vir receber essa última magnética do ano. A gente encerra o nosso ano, eu tenho certeza que para nós aqui desse lado da cadeira, com o sentimento de dever cumprido, e que ainda temos muito a fazer, mas tudo bem. E que a gente possa, 2026, estar junto com vocês novamente, porque a Umbanda significa isso. A Umbanda é Deus com a banda, Deus conosco. E quem é nossa banda? Nós. Nós somos uma única família, a família universal, filha do Mestre Maior Supremo, que está lá no topo da nossa montanha, que é Jesus. Porque a gente tem, sim, na nossa raiz, os irmãos de descendência africana, os irmãos dos povos originários, os indígenas. A nossa casa é mentorada por energia de caboclo, de Pai Oxóssi, mas o mestre guia é só um, aquele que está lá. Quem decodifica todo o sistema para nós. Então, nenhuma casa que vocês pisarem, que se tiver lá na tabuleta, não falar sobre os ensinamentos de Cristo, não é Umbanda. Porque Pai Zélio veio instituir em terra os ensinamentos de Cristo. Através daqueles que, como ela disse, porque o irmão xamã estava lá, contemplando a natureza. E contemplar a natureza no advento é a mesma coisa que contemplar o solstício, que é o nascimento de Cristo. Ele fazia a forma dele, a mesma coisa. Então todos nós somos irmãos da grande Gaia, que a gente chama, do grande planeta Terra. E a gente não veio aqui nessa Terra, realmente, como a irmã falou, pagar conta, se irritar e desencarnar. Não é o intuito da encarnação, não é essa. Isso aqui é um planeta escola. E a pergunta que a gente tem que fazer lá no nosso íntimo é: o que minha alma aprendeu esse ano? Porque, como eu sempre brinco com eles, eu nunca acho que eu vou morrer dizendo essa frase: daqui 50 anos os desencarnados seremos nós. E que condição estará a nossa alma? Enfermiça, como a gente vê muitas aqui? Ou gloriosa, como a gente aspira que seja dos nossos mentores? Por isso a gente ensina aos quem sabem menos e aprende com os quem sabem mais, que são os guias espirituais, que vêm nos elucidar como amar como Cristo nos amou. Então eu espero que vocês recebam um ótimo passe. Quem não conseguir vir no dia 13, tenha um excelente Natal. Mas que lá no Natal você feche os seus olhos frente à sua família e agradeça a sua encarnação.
a sua vida, o seu poder de estar aqui e poder fazer diferente, de ser talvez a mãe que você não foi, que você não recebeu, o pai que você não teve, o filho que você nunca foi, mas quer ser, o irmão que nunca escutou e passa a escutar. Isso vale mais do que qualquer presente na árvore, tenho certeza. Não tem preço. Exatamente. A gente aqui prega muito entre o valor e o preço, sabe? Tem coisas que no nosso íntimo o dinheiro não paga. Então eu desejo que a árvore de vocês esteja recheada dessas coisas que não tem preço, de amor, porque nada melhor do que ter uma família em paz. Paz não se compra. A gente vai ler os nomes nas preces, nas orações. Eu agradeço imensamente todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente durante esse ano. Que a gente possa, aos de longe, ofertar um pouco de afeto, um pouco de carinho, um pouco de amparo. Aos que vêm até aqui receber de forma presencial, como a gente fala, aquele afeto que vocês recebam. Porque, como a minha irmã sempre fala, a gente dá o nosso melhor todos os dias, porque a gente está vigilante. Então, pega ali para mim, meu filho, o livro, por gentileza. Aos que estiverem em casa e quiserem botar o nome para as orações, como a gente falou hoje, os nomes são os nossos endereços vibratórios. Se não entrar na lista hoje, a gente bota para a semana que vem. E a gente lê e indica os trabalhos, caso necessário. Por favor. Não, começa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isabela, não nos deixeis cair em tentação, Luísa Maria, livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Júlia Vieira, Maria Angélica Barros, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Priscila Bastos de Menezes, Lavínia Bastos de Menezes, Miguel Bastos de Menezes, seja feita a vossa Renato vontade, Menezes assim Pereira, na terra como no céu.
Luzimar Alves de Carvalho, José Peixoto de Carvalho, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Joaquim Antônio Alves, Maria do Carmo de Santos do Mal, Joaquim Regis Damasceno, Bruno de Carvalho Damasceno, Luana Pereira Regis, Hélio Santos Damasceno Filho, Ana Paula de Carvalho Damasceno, Hélio Santos Damasceno Neto, Rafael de Carvalho Damasceno, Priscila Azevedo Brasiliano, Manuel Ramos Farias, Maria Pastora da Silva, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Deise Seja feita a vossa Amélia da vontade, Silva assim Farias, na terra como Alan no da céu. Silva Farias, O pão nosso de Alan cada dia nos Fernandes dai hoje. Amato, Perdoai as nossas Ana ofensas, Carolina Soares assim da como nós Silva, perdoamos a Daniele quem nos tem Fernandes, ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Daniele mas Fernandes livrai-nos do da mal. Amém. Carlos Pai Eduardo nosso que Farias estás no Ribeiro, céu, Beatriz santificado Farias seja o vosso Ribeiro, nome. Venha a nós o Rafael vosso André reino. Vieira Seja Nascimento feita a Freitas, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Natália nosso de cada Mioche, dia nos dai hoje. Tissutia, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Celso reino. Ricardo Seja Pereira feita a Farias, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim Nilda como nós Pereira perdoamos Farias, a quem nos tem Ricardo ofendido. Farias, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irineia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Irineia vosso Pereira, nome. Venha a nós Pinheiro o da vosso Silva, reino. Seja feita Maria a de vossa Lourdes, vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Lúcia hoje. Perdoai as Margarida nossas Rosa, ofensas, Sônia Rosa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em Álvaro tentação, Alexandre mas livrai-nos do mal. Alírio Amém. da Pai Silva, nosso que Felipe estás Alírio no da céu, Silva, santificado Sandra seja o Leu, vosso nome. Venha a Fernanda nós o Maria vosso reino. Oliveira, Seja feita a vossa vontade, Clarice assim Vieira na terra Nascimento, como no João céu. Antônio O pão Ramos, nosso de cada dia nos dai Alane hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Laís Pinheiro, Isabel Mas livrai-nos do mal. Amaral, Amém. Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Mariana reino. Amaral, Seja feita a vossa vontade. Andresa assim na Dias terra Vieira, como no Priscila céu. Dias O pão nosso de Vieira, cada Luiz dia nos dai Osvaldo hoje. Vieira Neto, Perdoai as nossas ofensas, assim Sabrina como nós perdoamos a quem nos Vieser tem Lessa, ofendido. E não Palomar nos deixeis cair em Vieser Lessa, tentação, mas Felipe livrai-nos do mal. Vieser Lessa, Amém. Pai nosso Wanda que Costa estás no Lessa, céu, santificado Sofia seja o vosso Lessa, nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pablo Lessa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia Lucas nos dai Lessa, hoje. Maria Clara Perdoai as Lessa, nossas ofensas, Júlia Vieira, assim como Thelma nós Maria perdoamos a de quem Melo nos tem Vieira, ofendido. Maria E Elisa não nos Vieira, deixeis cair em Manuela tentação, Vieira, mas livrai-nos do Arthur mal. Vieira, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado Caio, seja o vosso nome. Byron Venha a nós o James, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra Melissa como no céu. O pão McMahon, nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Daiane assim como nós Salles, perdoamos a quem nos tem ofendido. Iago E Salles, não nos deixeis Adir cair em do Carmo, tentação, Odete mas Silva, livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que Rivaldo estás no céu, Areias, santificado Maria seja de o vosso Lourdes, nome. Venha a nós o vosso reino. Seja Maria de feita a Lourdes vossa da Conceição vontade, Areias, assim na terra como no céu. Rivaldo O pão nosso de Areias cada dia Filho, nos dai hoje. Adilson do Carmo, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Maria de Fátima Ferreira das Chagas, Mas livrai-nos do Kênia mal. Kelly Amém. Ferreira das Pai Chagas, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de Real cada dia nos dai Ferreira hoje. das Chagas, Perdoai as Maria nossas Helena de ofensas, Fátima Chagas, assim como Carlos nós Alberto perdoamos a quem nos tem Araújo das ofendido. Chagas, E não nos Glauco deixeis cair em Caetano, tentação, Luiz mas livrai-nos do Castro mal. Amaral, Amém. Bento Castro Amaral, Pietra Castro Santificado Amaral, seja o vosso nome. Leonardo Amaral, Venha a nós o vosso reino. Ana Gabriela Seja feita a vossa Amaral, vontade, assim na Júlia terra como no Pina, céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Igor assim como Rossi nós Moreira, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Leila mas livrai-nos do mal. Amém. Pai
convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos que estão em casa, e de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.